Queridos, há 3 segredos sobre a vida de uma pessoa que ela não pode deixar na sua vida, porque pode trazer consequências, pode trazer problemas para a sua vida, pode prejudicar o seu crescimento, e se ficar, elas podem matar o seu crescimento. Primeiro é a inexperiência. Segundo é o emocionalismo. Terceiro, ganância. Queridos, se vocês parar para entender, vou mandar um exemplo sobre Saul, vou mandar um exemplo sobre Davi, onde a Bíblia nos relata sobre aquela situação ali, de Samuel. Quando a Bíblia diz que Saul agora, a Bíblia diz que Saul ele tinha um pai chamado Quis. Quis era um homem rico. Saul ele tinha por costume andar, andar por grande pasto. Saul ele tinha costume de andar talvez no glamour dentro da sua casa, no conforto, no seu acomodismo. Então, quando a Bíblia diz que o seu pai manda agora Saul levar, agora pegar e ao encontro das ovelhas que foram extraviadas, foram perdidas, a Bíblia diz que Saul, ele no meio do caminho, ele vem se perder das suas ovelhas. Ele não tem sucesso às suas ovelhas. Ele não consegue ter um bom êxito. Por quê? Porque Davi, ele não tinha costume com pasto, ele não tinha costume com ovelha, ele não tinha experiência, talvez, de andar sobre aquela região, sobre aquele lugar, atrás de ovelha. A experiência dele não era com ovelhas. Se você lembrar sobre Davi, a Bíblia diz que Davi, ele andava na malhada. A Bíblia diz que quando vinha um urso contra a Davi, ele tirava da boca do urso, matava aquele urso e salvava a sua ovelha. Se você parar para entender aqui, vamos a alguns estudos bíblicos, a gente vai entender que Jeremias, quem era Jeremias? Jeremias, ele vai chegar agora para Deus, Deus dá um decreto a Jeremias: olha, Jeremias, vai, prega para todo o meu povo. Jeremias olha para Deus e diz: olha, Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei falar, Jeremias falando dessa maneira, vamos entender que Jeremias era um exemplo de pessoas que não era comunicativo. Vamos entender que Jeremias era uma pessoa, que ele se frustrou, ele se apavorou quando ele recebe essa ordem, porque Jeremias não era costume de Jeremias talvez andar diante daquele povo, falar diante daquele povo, ter uma boa, ter um bom desempenho com aquele povo, não era comunicativo com aquele povo, não andava no meio daquele povo, e ele automaticamente ele se frustra a esse mandado. Se você vê Gideão, Gideão, a Bíblia diz que Gideão, ele estava com 22 mil soldados, mas olha o que Deus chega para Gideão e dá uma ordem a Gideão: olha, Gideão, vai agora, Gideão, coloca esses 22 mil ali, para ir ali, para o campo ali, para vir comer, talvez com uns cachorrinhos ali, porque aquele que ficasse, esse seria o mesmo escolhido. Então Deus, ele manda Gideão, primeiro levar o seu povo, para colocarem à prova, que todos aqueles que ser provado ia ficar, seria escolhido para estar combatendo com um grande exército, Então só ficaram os 300. Se você for parar para entender, esses homens não tinha, segundo a sua experiência, não tinha uma experiência, Eles eram inexperientes, talvez não estavam preparados, talvez para combater um bom combate, para ir para um exército, inimigo. Então Deus ele faz a prova ainda
Deus coloca a aprovar, Deus coloca a experiência, Deus coloca numa situação para que aquele povo viesse ter uma experiência antes de ir para a batalha. Se você for parar para olhar Gideão, se você for parar para olhar para Jeremias, se você for parar para olhar para Saul, né, eram homens que não tinham experiência com aquilo que se dava naquele momento, né? Segunda opção que eu disse aqui foi o emocionalismo. Querido, deixa eu te dizer algo. Eu disse aqui sobre experiência. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tenha experiência antes de você enfrentar o seu gigante. Tenha experiência antes de você ir adiante. Tenha experiência antes de você entrar em uma situação. Mesmo que doa, mesmo que fira, mesmo que magoe, mas ela vai servir para que amanhã lá na frente você venha entender que foi necessário você passar pelaquela experiência, né? Então é necessário ter experiência, é de confirmação, primeiro ter a experiência de algo que você queira enfrentar. Segunda opção que eu disse aqui, emocionalismo. Se nós paramos para olhar para o emocionalismo, as ações que muitas vezes nós temos emocional, né? Nós completamente somos convencidos. Se você parar para entender o emocionalismo que fala, né? Se você for parar o rei Nabucodonosor, a Bíblia nos relata o rei Nabucodonosor ali em Daniel, que o rei Nabucodonosor, ele após ter aquele sonho, olha o que ele começa, olha o que ele vem fazer. Ele se emociona e ele agora faz uma estátua, né, de barro, ou seja, para ser adorado. Se você olhar o rei Nabucodonosor, ele olhou para dentro de si e diz: olha, eu sou o maior rei de Babilônia. Olha, eu sou o maior homem de Babilônia. Olha, eu sou o maior aqui em Babilônia. Então ele próprio se gloriou. Ele próprio se emocionou com as próprias emoções dele. Se você for parar para olhar para Saul, olha o que a Bíblia diz. Saul, ele era, o povo tinha pedido um rei, mas Saul, ele estava passando por aquele processo. Agora o povo, por Saul ser formoso, olha o que acontece. A Bíblia diz que Samuel, ele olha para Saul ainda, diz que Saul ainda não estava pronto. Saul, ele chega para dentro de si: olha, quem disse a você que eu não estou pronto? E vai ao confronto, vai confrontar o rei, vai confrontar o profeta Samuel, porque o profeta Samuel talvez não tinha preparado ainda ele para ser rei. Ele confronta Samuel. Se você for parar, ele convence todo o exército ali para que viesse escolher ele segundo as emoções dele, segundo o ego dele. Olha o que a emoção leva uma pessoa a perder a sua direção. A emoção, quando você não se controla ela, quando você não deixa controlar ela, né? Ela costuma a combater com seu próprio ego, com seu próprio eu. Ela lhe prejudica. Você perde o foco na direção daquilo que você está e você se coloca no lugar da emoção. Então é bem verdade que a emoção, ela vai atrapalhar algumas coisas sobre a sua vida. É bem verdade que a emoção, ela vai tirar você de um foco mais específico naquilo que você tem que ter um êxito, naquilo que você tem que ser vitorioso. Então, se você não souber controlar a sua emoção, você pode se prejudicar, você pode se apavorar, você no meio da sua caminhada, você pode se contradizer, se prejudicar. Olha, terceira opção que eu disse aqui foi o que? A ganância. A ganância, ela deixa o povo, ela leva o povo a um estado, né, de segura. Quando nós estamos no caminho, estamos na direção certa e nós deparamos com a ganância muitas vezes ela tira a gente do processo e a gente perde a direção e passa a ser ganancioso, passa a estar com olhos nas coisas terrenas. Porque se você for olhar para Saul, vamos entender sobre Saul. Qual foi o erro daqui de Saul? Saul, ele era um homem astuto, ele era um homem ganancioso. Saul, se você for parar para Saul, a Bíblia diz que após Saul ter o decreto de buscar
as ovelhas do seu pai. A Bíblia diz que Saul agora, quando está no caminho, ele decide voltar por não ter êxito à busca daquelas ovelhas, não ter vitória à busca daquelas ovelhas. Olha o que acontece. A Bíblia diz que Saul, ele olha para o seu moço e diz: olha, nós não temos nada. O profeta chega para Saul e diz: olha, Saul, existe um homem sobre essa terra que ele pode nos dizer onde estão essas ovelhas, que foi Samuel. Quando a Bíblia diz que Saul agora olha para o moço e diz: olha, só que não temos nada a trocar sobre esse moço, não temos nada para levar sobre esse profeta, não temos nada para agradar esse profeta, não temos nada para dar a esse profeta. Aí o moço olha para Saul e diz: olha, Saul, temos sim, estamos aqui